Como eu disse anteriormente, nós vamos conversar agora com o deputado federal Átila Filho, do Progressistas, já está aqui no estúdio. Deputado, obrigado pela presença, pela aceitação do convite. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Douglas. Obrigado aí, o Grupo Dia News. Sucesso aí na televisão. Deputado, vamos começar a falar do ensino médio, porque teve a conclusão do projeto na gestão do ex-presidente Bolsonaro, estava tudo encaminhado para a implementação. Por que a gente está falando de ensino médio? É importante falar do ensino médio, porque é uma fase na vida estudantil de qualquer pessoa, mas também tem relação com o Enem, com o ingresso na universidade também, né? Aí agora estava tudo certo e houve uma suspensão da implementação por alguns dias pelo novo governo. Em que pé está essa discussão? Bem, Douglas, como você disse, na verdade, o novo currículo do ensino médio, né, esse que nós estamos discutindo hoje, que estava em implantação, ele ainda é do governo do Michel Temer, né? Foi promulgado final de 2017 e 2018, início de 2018, pelo ministro ainda Mendonça Filho. E agora, através do ministro Camilo, no governo do presidente Lula, foi suspenso por 60 dias para escutar a sociedade, escutar os profissionais técnicos da área, as universidades, os próprios alunos, as instituições públicas e privadas, para ver a percepção, a execução, os secretários estaduais da implantação do ensino médio. Ocorre que existe muita divergência, né? Existe uma insatisfação muito grande diante da comunidade do ensino médio, tanto aluno como professor. Mas essa por várias questões. Que o senhor fala em relação a quê? Por exemplo, ao projeto? Ao projeto, ao novo ensino médio, né? A sua grade curricular, a forma que ele está sendo implantado. Por questões estruturais, né? O ensino médio, o novo ensino médio, tem vários pontos importantes de avanço, mas tem muitos pontos que a gente não vai conseguir implantar pelo nosso problema socioeconômico do nosso Brasil, das regiões mais pobres, das regiões, por exemplo, no estado do Piauí, nós temos cidades, a maioria delas, que só tem uma escola de ensino médio. Então, ela tem dificuldade, inclusive, de professor, de infraestrutura, para colocar o que a gente chama de itinerários formativos, que é o que teve de avanço no novo ensino médio, é uma carga horária relacionada, flexível, que traz um pouco do ensino profissionalizante para o ensino médio, que é importante, mas a gente sabe que, de acordo com a nossa densidão demográfica, né, nossa grande extensão demográfica, a questão da classe social, das escolas de ensino médio pública, nós sabemos da dificuldade de implantação. A sua opinião, especificamente, o que foi proposto? Eu acho que o novo ensino médio, a ideia é boa, mas só que para a nossa realidade, ela tem que ter ajustes, né? Eu não sou a favor de uma revogação total, mas sou a favor de uma revogação parcial. Ou seja, a ampliação da carga horária foi importante, passou-se para 3.000 horas. Só que a distribuição da carga horária, eu acho que deve ser mudada. Por exemplo? Porque hoje, no novo ensino médio que vai ser implantado, o ensino básico geral, ou seja, as disciplinas que todo mundo estuda para o Enem, reduziu para 1.800 horas. Eu acho que tem que voltar a uma carga horária no mínimo de 2.100 horas. E os itinerários formativos, que não tinham, que foi colocado agora, eles eram de 1.200 horas. Eu acho que tem que ser reduzido para 600. Por quê? Porque tem escolas que não vão ter condições de infraestrutura, por questões até de ter professor, de ter um leque de itinerários formativos. O que são os itinerários formativos? Itinerários formativos são disciplinas técnicas voltadas para a área técnica, onde você tem mais um vínculo do aluno com a sua afinidade na prática. Aí exige, por exemplo, o cara laboratório, exige professor especializado, é complicado. Né? É isso mesmo. Por exemplo, no interior do estado do Piauí, por exemplo, no interior de São Miguel do Tapuí, onde tem uma escola de ensino médio, lá o aluno não vai ter a opção de ter no mínimo um itinerário formativo. Então, por exemplo, se lá tiver um itinerário formativo das ciências exatas e o aluno quiser um itinerário formativo das ciências biológicas, que é mais voltada para a área de saúde, por exemplo, para cursar medicina, por exemplo, então ele não vai ter esse direito. Então, a gente não pode ter um ensino médio que não seja inclusivo, ou seja, está isolando uma parte da população educacional de ter acesso a alguns itinerários formativos. Uma boa parte, né? Então, o que a gente busca é que a gente diminua esses itinerários formativos. Eles são importantes, mas é que a gente enxugue eles,
coloque itinerários formativos que possa ter dado em qualquer lugar do Brasil, né? Ter um diálogo permanente com os secretários de educação, porque eles é que sabem a real situação de cada estado, e a gente volte a ter uma grande carga horária na parte de ensino geral, né? Que é esse ensino básico geral que os alunos estão acostumados e as escolas, e que é que estão preparadas, as escolas públicas, que é essa do assunto do Enem. E com isso você leva mais tranquilidade para o aluno, porque hoje os alunos que estão se preparando para o Enem, não esse de agora, mas dos próximos anos, estão meio assim num quarto escuro, sem saber o que vai ser cobrado. Então, por isso que essa discussão é importante e por isso que essa discussão tem que ser exaurida o mais rápido possível, para que a gente saiba o que vai ser a base curricular do novo ensino médio e assim as escolas, sejam elas públicas ou privadas, possam se preparar para o nosso aluno. Há disponibilidade na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, de rever esse formato, de fazer essa redução, essas adequações? Não, nós tivemos um seminário semana passada com diversos profissionais de altíssimo nível, alguns favoráveis, né, ao novo ensino médio, pessoal mais do Sistema S, né, e do setor privado, e outros apresentando muitos problemas, que é o pessoal que estuda mais área pública, né, alguns técnicos da USP, da UFRJ, enfim, que estudam pedagogia, metodologia e já estudaram o ensino médio e tem pesquisa, tem dados estatísticos em relação a isso. E o consenso é esse, que deve ter um ajuste, né? E a saída, provavelmente, não dá tempo para ser por lei, né? A gente até teria uma iniciativa por lei para a gente achar o melhor caminho, mas eu acho que em decorrência da urgência, né? Em decorrência do nosso aluno estar ansioso, querendo saber o que ele precisa estudar nos próximos anos, é importante que seja via medida provisória, e que seja uma medida provisória não que revogue de forma totalmente, mas que acrescente alguns dispositivos legais e suprima um outro, principalmente de ajuste em relação à carga horária, buscando sempre um diálogo com os secretários de educação para que a gente ache uma forma mais palpável, que atenda ao Piauí, mas que atenda a São Paulo, ao Rio Grande do Sul, a Pernambuco, ao Acre, a Rondônia, enfim, aos estados do nosso Brasil, ao nosso aluno. Deputado, o senhor volta na madrugada de hoje para terça-feira a Brasília, começa lá o trabalho. Essa semana promete ser uma semana quente em Brasília. 4 CPIs, quer dizer, uma CPMI e 3 CPIs. A CPMI do 8 de janeiro, a CPI das apostas, que inclusive vai ser presidida pelo deputado Júlio Arco Verde, deputado do Progressistas, piauiense. Nós temos a CPI das Americanas, das lojas americanas, e temos a CPI do MST. Rapaz, isso vai dar uma confusão nessa Câmara, que no final das contas tem CPI que vai juntar uma com a outra. O senhor está participando da CPI das lojas americanas. Sim. Aí muita gente se pergunta, tudo bem, é importante investigar e tal, mas quantas fraudes já não ocorreram nesse país, e nos fez CPI, enfim. Queria que o senhor aproveitasse essa oportunidade para destacar a importância da realização dessa CPI específica, porque ela é uma CPI das lojas americanas, mas o que a CPI busca é bem mais do que só as lojas americanas. Né? Na verdade, a gente primeiro tem que deixar bem legitimar a questão da CPI. A CPI é criada por uma quantidade mínima prevista em lei dos parlamentares. Então, se ela foi criada, todas elas são legítimas e têm objetivos específicos e objetivos gerais. Enfim, não é bom para o governo, né, a gente começar um governo com 4 CPIs. Né? A gente tem a CPI do 8 de janeiro, que foi uma discussão muito grande, abrir ou não abrir, já tinham assinaturas desde o início do governo, mas isso foi protelado e chegaram no consenso e foi aberta, que é uma comissão mista, né, formada por deputados e senadores. E na Câmara foram formadas 3 CPIs, que é a de manipulação dos jogos, né, que essa está envolvendo, foi até matéria do Fantástico desse domingo, em relação a jogadores jogadores envolvidos com bicheiros modernos, né, que a gente chama com bancas de jogo, enfim, com o juiz, e assim, está um negócio grande, tá enganando a população, está manipulando, isso é errado, é outra que deve ser importante. E ao mesmo tempo, deputado, se discute, vai ser discutido, o deputado Júlio adiantou inclusive isso, eu trago essa informação na minha coluna de amanhã do jornal O Dia,
discutir a regulamentação também. A partir do momento que se investiga a corrupção, se discute logo a regulamentação para evitar que aconteça de novo. Não, eu acho que o mais importante dessa especificamente da manipulação de jogo é que volta a discussão da tributação e da regulamentação desse setor. É um setor que tem, sei lá, 20, 30 bi que nós estamos deixando de arrecadar, que poderia estar bancando a nossa saúde, a nossa educação, obras de infraestrutura. Então é importante que a gente discuta esse tema, faça uma regulamentação o mais rápido possível e tributar esse tipo de jogo, que é importante para poder arrecadar e transformar isso em saúde e educação. E voltando à questão da CPI, nós temos a CPI das Americanas e a do MST. A do MST, essa vai ser muito confusa. Confusa no sentido de muitos temas relevantes, controversos, porque discutindo CPI, o papel social do MST. É uma CPI que vai atingir mais a esquerda. Atinge a discussão do papel. O MST tem seu papel legítimo, né? Mas nos últimos tempos existe uma distorção em relação à invasão de terras que são improdutivas ou não são improdutivas. Enfim, a gente ouve muita coisa falar e acho que é bom e importante agora se discutir. E tem a das Americanas, que tem um nível de importância bem menor, né, porque trata de uma área privada, né? A Americanas é uma empresa privada, mas é uma empresa de nível mundial, né? E que, na verdade, ela o que foi verificado é que houve um fraude em relação aos números contábeis. E às vezes se pergunta, mas é uma empresa privada. Mas é uma empresa privada de capital aberto, onde milhares de acionistas investiram seu pequeno recurso, às vezes seu único recurso ele investiu numa empresa, achando que seus números contábeis eram positivos e, na verdade, a empresa estava praticamente falida. A empresa também conseguiu dinheiro público através de empréstimos. E quando você frauda um número contábil, além de você enganar uma pessoa que compra a sua ação ou na Bolsa de São Paulo, ou na Bolsa de Nova York, ou Bolsa da China, ela também, com esses números, ela pode pedir empréstimos. E é o caso. As Americanas têm por volta de quase 20 bilhões devendo para bancos públicos. E o banco público é de quem? É da população. Por isso que a gente tem que investigar, acompanhar e ver qual vai ser os próximos passos para que ela possa cumprir com as suas obrigações, né? Primeiro com os entes públicos, com os entes privados e com as questões trabalhistas. Porque também ela gera emprego e renda. Então é preciso que a gente tenha responsabilidade nessa discussão para não fazer com o que aconteceu na Lava Jato, que quebraram milhares de empresas e demitiram milhares de pessoas. Então é importante a gente discutir. Principalmente da construção civil, foi praticamente aniquilado. Aniquilado. Então a gente tem que ter responsabilidade nesse tipo de discussão. Claro, investigando, punindo, mas também vendo a questão da geração de emprego e renda. O buraco lá é tão profundo lá que o novo presidente que assumiu passou 15 dias, na verdade, a discussão das Americanas veio à tona a partir do momento que um dos maiores executivos do país do mundo, se chama Sérgio Rial, que é do Santander, o ex-presidente do banco, assumiu o grupo Americanas e em 15 dias ele pediu demissão. Aí se levantou questionamentos de toda a praxe, para se discutir, inclusive, as empresas de auditoria independentes que são ligadas ao mercado financeiro, para ver se realmente, não só o caso da Americana, isso pode aí surgir outros. Levanta hipóteses para diversas empresas aí que fizeram o IPO, que a gente chama no mercado financeiro, que abriu capital para o mercado aberto. Deputado, não a CPI das Americanas, como também não acredito que isso aconteça com a CPI das apostas, da máfia dos jogos, mas CPI do MST e CPMI do 8 de janeiro, o governo pode sair desgastado? Eu acho que o Brasil sai desgastado porque nós vamos passar muito tempo discutindo, às vezes, o que os órgãos de autoridade estavam investigando, né? E caminha-se para chegar a quase a mesma conclusão. E termina que muitos parlamentares vão para lá muitas vezes para se promover visibilidade. Cobertura da mídia. Enfim, na realidade é essa. Hoje tem as redes sociais, então tem muitos parlamentares que se elegem por conta da sua visibilidade e com isso vão ter muitos que vão ficar nisso, às vezes perdem até o real intuito. Mas enfim, se foi criada, tem que se trabalhar e tem que se discutir. Mas eu acho que o Brasil vai parar muito tempo em relação a essas duas CPIs. Vai atrapalhar muito. Por exemplo, tem arcabouço fiscal, tinha um projeto de votar uma parte da reforma tributária. Você acha que isso pode ser prejudicado? Atrapalha, não tenha dúvida que atrapalha. Entendeu? Assim, essa semana nós provavelmente votaremos o novo arcabouço fiscal,
né? E já vai ser iniciada algumas discussões nas CPIs, mas as CPIs vão ser aquecidas na outra semana. Essa semana são as instalações, a organização, Plano de trabalho, alguns requerimentos, mas a partir da outra semana é que nós vamos realmente ter pessoas sendo convidadas, outras pessoas sendo convocadas, porque já é diferente. Aí vai ser cada partido... Aí vira quase palanque eleitoral. É verdade. O deputado, antes da gente caminhando para o fim, mas eu queria tratar com o senhor de sessão municipal aqui em Teresina, fazendo uma análise assim, bem superficial. Nós temos a candidatura do prefeito, a reeleição, a candidatura do Palácio da Cidade, vamos resumir assim, a candidatura do Palácio da Cidade. Você tem a candidatura de oposição, uma candidatura de oposição ligada ao Palácio Karnak, o governador Rafael Fonteles, e uma outra candidatura de oposição ligada a Progressistas, União Brasil e PSDB, os 3 partidos mais representativos. Hoje nós podemos afirmar que havia aquela dúvida, não é, vai ser, não vai ser, mas pelo que a gente tem acompanhado nas entrevistas dela, e o que ela tem dito é que ela vai até o final com o propósito de concorrer à Prefeitura de Teresina, que é a deputada estadual Bárbara do Firmino, do Progressista, que aparece com bons números, com um percentual muito bom nas pesquisas. No Progressistas, essa é uma questão que já está bastante encaminhada, porque tem outros nomes também. Bem, a discussão municipal ela é importante porque todo mundo vive na sua cidade, Teresina, e Teresina tem passado por alguns problemas que afetam a toda a população. E nós, como políticos, estamos no partido, não adianta querer adiar essa discussão, ela tem que ser realmente discutida, até para a gente poder escolher o melhor candidato que faça mais sentido para a cidade de Teresina. No início, nós tivemos alguns pré-candidatos no nosso partido, mas nós caminhamos para um enxugamento para ver realmente o que teve mais votação na cidade, né, o que tem mais história, para que a gente possa se organizar e começar a botar o time em campo. Né? A priori tinha o nome do Joel, o nome do Elmano, até o meu nome eu coloquei à disposição, o nome da Bárbara. Nós chegamos num consenso com algumas discussões internas, né, de abdicar desse direito, né, porque é um direito de todos, de quem é filiado, e deixar mais para a Bárbara e o Joel, porque eles tiveram um desempenho melhor na capital, na cidade de Teresina. Né? E o Joel, né, ele existe uma dúvida jurídica em relação à prefeitura itinerante. Ele foi prefeito de Floriano, né, existe uma discussão jurídica se ele poderia ser candidato, porque seria como se fosse um mandato subsequente. Um terceiro mandato. Um terceiro mandato. Então, é uma discussão jurídica. Então, o partido está entendendo, né, isso é uma recente discussão, para que a gente volte todo o nosso foco para a Bárbara do Firmino. Porque o Joel, com essa discussão jurídica, ele prefere abdicar desse direito. Para não correr o risco. Para não correr o risco e a gente juntar todas as nossas forças, o nosso diálogo, né, a nossa capacidade para que a gente coloque o nome da Bárbara como nossa pré-candidata, né, e quem sabe virar candidata do nosso Progressista. Bom, tornando-se candidato do Progressistas, o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, que é do União Brasil, diz que está disposto a colaborar e colabora de qualquer forma, inclusive sendo vice, sendo candidato a vice. O senhor vê essa possibilidade de uma chapa, por exemplo, a candidata a prefeita Bárbara do Firmino e candidata a vice Silvio Mendes? Seria uma chapa dos sonhos, né? Você pegar a Bárbara com a sua juventude, né? com o legado do seu pai, a sua história, né? A gestão do Firmino, com o doutor Silvio, que não precisa nem dizer, o doutor Silvio é um homem íntegro, um homem capaz, que foi um dos melhores prefeitos da cidade de Teresina, com aprovação de mais de 80%, seria, assim, acho que Teresina sairia ganhando. Mas eu acho que nós temos que juntar todos os partidos possíveis. Acho que o doutor Silvio tem o direito de ser também pré-candidato, né, porque ele tem um partido, União Brasil, é uma discussão interna, ele é o presidente. O que eu acho que a gente tem o PSDB também. Pois é, né? Eu queria tratar com o senhor do PSDB. Tem o PL, tem o PSDB, enfim. que é o pré-candidato Luciano Nunes. O pré-candidato. O senhor defende, o senhor pode continuar em cima, mas o senhor defende uma junção dessas siglas logo no primeiro turno e lançar um candidato só? Não tenho dúvida, eu acho que eu sou um defensor de todo partido tem que ter candidato, mas no caso,
os grupos políticos. Eu acho que o governo tem que ter um candidato, o atual prefeito deve ter outro, eu acho que as oposições que andaram juntas na última eleição, né, eu acho que a gente teria condições sim de juntar o PSDB, União Brasil, PL e o Progressista, para que a gente possa fazer uma chapa onde todos participem, né, e a gente possa caminhar junto. Mas que caso a gente não consiga unir todo mundo, eu acho que quanto mais candidato para a cidade de Teresina, melhor. O que eu vejo é que bons candidatos estão surgindo, tanto do lado do governo como do nosso lado, do lado da União Brasil. Isso dá mais opções para o povo de Teresina escolher o melhor candidato, que com isso a gente erra menos. Eu espero que a nossa candidata Bárbara esteja no segundo turno e que a gente ganhe as eleições. Agora, para finalizar, uma pergunta que me veio à cabeça agora. Vamos supor aqui, o grupo do governo lança um candidato, a base de oposição lança outro, e o prefeito tem um candidato, ele próprio, ou outro, se ele indicar, assim entender. Suponhamos que passe um da oposição e o candidato do Palácio da Cidade para o segundo turno. O senhor acredita que, por conta da rivalidade estadual, a outra oposição apoiaria essa oposição? Por exemplo, o grupo Progressistas, União Brasil e PSDB apoiaria PT, MDB, PSD e vice-versa? Se houvesse essa possibilidade? Eu acho o seguinte, que a eleição municipal, ela não tem muito a ver com a eleição estadual. Eu acho que zera tudo, né? Você vê a história de Teresina, sempre a prefeitura de Teresina era eleita por um grupo político e o estado outro. E quando chegava na eleição municipal, isso não vinculava a derrota da eleição estadual, a derrota da municipal. Você vê que o Wellington Dias foi um senador mais votado na época e perdeu para a prefeitura de Teresina, parece, salvo engano, contra o Firmino e o Elmano. Enfim, aí depois o Wellington voltou como governador mais votado da história. Então, são eleições distintas. Então, como são eleições distintas, eu acho que cada eleição tem sua contextualização e os seus acordos. Então, eu não vejo problema. Eu acho que, segundo turno, eu acho que o que vai se unir são projetos para a cidade de Teresina. Se, porventura, o grupo que estiver lá e a gente tiver afinidade, pode se juntar ou vice-versa, apoiar a gente. Isso eu não vejo nenhum vínculo. Eu acho que é uma nova eleição. Pode acontecer. Pode acontecer, sim. Quer dizer, há uma afinidade inicial, que é os dois grupos são a posição para essa cidade. Então, isso já é um primeiro... Claro. E aí a questão de união é questão de adaptação de programa, de entendimento. Deputado, muito obrigado pela presença, deputado Átila Filho do Progressistas. E aí nós vamos manter contato até para a gente... nós temos... no caso o senhor piauiense, nessa CPI importante das Americanas, o deputado Júlio, como presidente da CPI das apostas. Então a gente vai atualizando o nosso telespectador através dessas informações, ou o senhor do estúdio, ou até mesmo de Brasília ao vivo, porque são informações importantes, como o senhor disse, já que foram instaladas, então tem que ir até o final e trazer o resultado. Obrigado, Douglas, estamos à disposição, é o meu dever prestar conta com o meu estado do Piauí, né, e muito honrado em estar lá na Câmara dos Deputados, já tendo tanto trabalho, para que a gente possa fazer com que o nosso Brasil avance.